Olá, gente, tudo bem? Muito boa tarde, boa noite ou bom dia, né, para vocês. A gente vai começar agora a nossa aula do módulo 6, essa aula ela é a base, digamos assim, com relação ao telemarketing. Ela dá toda a sustentação e ela faz com que as coisas tenham sentido e que com aquela conversa, aquela negociação, ela flui, tá? Seria muito bom que a vida da gente ela fosse igual a uma novela, né? Que tudo tivesse o seu tempo, que tudo desse sinalizações de que iam acontecendo, que a gente fosse percebendo, que as interações elas todas fossem bem simples. Mas não, na vida há uma complexidade, há diversos fatores que a gente tem que prestar bastante atenção. E para ajudar a gente a organizar esses fatores todos, a gente tem que estar sempre com o máximo de cuidado possível. E é isso que na ficção se faz, né? Através de um script. E é justamente sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho nessa aula. A gente vai falar sobre script, que seria justamente aquela questão daqueles textos, tá? Para auxiliar vocês, eu vou disponibilizar aqui uma apresentação para que vocês consigam ter acesso de forma ilustrada ao conteúdo dessa nossa conversa, tá? Esse é o nosso sexto módulo. Nós temos 8 módulos, tá ok? E eu espero que vocês tenham bastante proveito e terem todas as suas dúvidas com relação ao tema de script, tá ok? O telemarketing, ele funciona através de interação entre pessoas. Isso é o que a gente vem vendo durante todo esse nosso curso. E pessoas, elas são muito subjetivas. Então, para que a gente consiga controlar um pouquinho essa subjetividade, aí a gente roteiriza, a gente escreve quais são os passo a passos, o que que a gente quer falar, o que que a gente tem que dizer. Por exemplo, eu estou aqui com vocês conversando, mas a conversa da gente, ela tem um objetivo. O objetivo é a troca de conhecimentos. E aí, essa troca de conhecimentos, que seria sobre o curso de operador de telemarketing. Para isso, a gente diz, o que é que um operador de telemarketing precisa? Ele precisa saber falar, ele precisa saber escrever, ele precisa saber escutar. E como é que a gente vai treinar isso? Como é que a gente vai conseguir fazer com que ele tenha essas habilidades? Aí a gente vai dividindo através de estudos, através de técnicas, e aí a gente vai tendo, né, toda essa interação que a gente vai vendo. E aí, o planejamento desse nosso curso para hoje seria justamente a aula do módulo 6, que seria um script. Então, o script ele vem sendo escrito desde o começo do nosso curso. Na verdade, ele já vem sendo pensado antes do nosso curso. Né? Quando se teve a ideia de fazer um curso de operador de telemarketing, alguém fez todo um roteiro, alguém fez todo um planejamento. E o script ele faz justamente parte dessa questão de planejamento. Tá? E, para isso, a gente tem que entender como que é uma rotina de um operador de telemarketing. Sabendo como essa rotina ela funciona, aí a gente começa a desenvolver a questão do script para facilitar que o trabalho ele aconteça, tá? E aí ele funciona como uma espécie de um roteiro, né? O Educamundo ele define como um cronograma ou um guia passo a passo do que deve ser seguido, visando a qualidade, agilidade e um bom atendimento. Então, um operador ele tem que ter um fôlego, ele tem que ter uma habilidade para atender muitas ligações diariamente. E essas ligações todas, eles têm que atender como se fosse sempre a primeira ligação do dia. Então, para ajudá-lo a ter essa organização de ideias, o script ele consegue ter esse norteamento, ele consegue dar esse subsídio, tá? E existem vários tipos de script, porque existem vários tipos de roteiro, existem vários tipos de destino, digamos assim. Para a gente chegar em um determinado lugar, a gente tem um caminho para seguir. Então, você está na sua casa e você quer ir para o supermercado. Você pode simplesmente ir pela avenida em frente, entrar, sei lá, a segunda rua à direita, e aí terceira rua à esquerda e está no supermercado. Ou você pode ir toda a vida em frente e já está no supermercado. Ou você pode entrar na primeira rua à direita, terceira rua à esquerda, e depois da praça tem um supermercado. Não sei. Então, o script, ele pode modificar-se de acordo com as necessidades de quem é que quer falar e para quem é que quer que se falar, tá? Então, a gente tem que sempre ter o cuidado de qual é o nosso produto. Então, aqueles 6 P's
que a gente viu na aula anterior, não é? A gente tem que ter isso como um mantra. Então, nosso produto, a nosso ponto, o nosso relacionamento com o cliente, ele tem que estar sempre sendo pautado, sempre sendo respeitado em todas as ações que a gente faz, principalmente com relação ao script. Porém, para a gente ter uma facilidade maior de eu vou passar aqui para vocês algumas formas de realização, tá? Com relação a um atendimento ativo, tá? Para um atendimento ativo, lembrando, atendimento ativo é aquele atendimento que o atendente da empresa liga para as pessoas. Por exemplo, uma operadora de celular liga para vocês, aí vocês vão atender lá e ela está dizendo que o seu perfil é muito bom, acesse a internet da gente, contrate um plano novo, ou nós temos um produto novo, chegou uma nova coleção de roupas, venham nos visitar ou acesse o nosso site para poder conhecê-la. Esse atendimento que a gente está em casa e de repente o telefone da gente toca, o atendente que está ligando para a gente, cliente, é o atendimento ativo, é o atendente ativo, tá? E para esse tipo de atendimento, seria muito interessante que vocês entendessem quem é aquela pessoa que a gente vai ligar, tá? O que é que a gente quer oferecer? Que danado de coisa de vantagem tem naquilo que a gente tem para oferecer? E qual é a utilidade daquilo na vida daquela pessoa, certo? Esses são os principais pilares para quando a gente está ligando para um cliente. Já quando a gente está recebendo ligação do cliente, então a gente é o atendente, ou melhor, vamos fazer o seguinte, vamos continuar sendo o cliente. A gente é o cliente, meu telefone está sem funcionar, eu vou e ligo para a empresa e digo, ó, não está pegando a minha internet do meu telefone. Ou eu digo que a energia da minha casa acabou. Não vou nem falar isso, que é para essa energia não acabar, né? Mas acabou. Então, ó, tá faltando luz aqui em casa. Quero que vocês ajeitem, por favor. Então, quando eu ligo para a empresa, esse atendente que recebe a minha ligação é um atendente receptivo, tá? Que também pode ser chamado de atendente passivo. E para isso, ele também tem que definir algumas regras básicas para esse atendimento. Primeiro, para a gente não deixar um negócio muito, com perdão da palavra, avacalhado, ele tem que ter o domínio da ligação, porque senão eu vou ligar, aí estou ligando para conversar potoca. Olha, tu tá sabendo que aconteceu isso, isso e isso aqui na minha cidade? Tá sabendo que tal e tal e tal fulano fizeram isso? Então, não, aquele canal é um canal de relacionamento, é um canal onde as pessoas elas têm que ter um determinado tipo de conversa. Então, para isso, deve-se definido algumas regras. Não é que a gente vai ficar totalmente apático e totalmente afastado do cliente. Não, nós vamos ser simpáticos, nós vamos ser maleáveis, mas nós vamos ter a preocupação com relação ao tempo, porque né? Porque os clientes, eles têm um tempo para poder falar e a gente tem que atender várias ligações. Então, não dá para ficar o dia todo falando com um cliente só. Né? Lembrando que para a empresa, quanto mais clientes são atendidos, melhor, porque ela consegue fazer um relacionamento com todos eles. Né? A gente sempre tem que estar entusiasmado. Eu lembro quando eu atendia, tem uma expressão que eu usava muito, que era o sorriso na voz. Então, a gente sempre tem que falar com um sorriso na voz. Tá? A gente sempre tem que falar animado. Aquele é o nosso primeiro cliente, aquele é o nosso principal cliente sempre, tá? Então, além disso, personalizar o contato, né? Dizer o nome do danado do cliente, dizer alguns pontos de informações é muito importante que o cliente se sinta em casa, que ele saiba que a gente sabe quem é aquele cliente. E não precisa decorar todos os clientes, não. Isso tudo fica na tela. Na tela do computador, vai aparecer para vocês as informações a respeito daquele cliente e aí você só faz checar, você só faz alinhar essas informações todas, tá ok? Ser gentil, sempre, independente do tipo de ligação, vocês têm que ser gentis, isso é muito importante, tá? Para que haja o sucesso no atendimento.
ouvir esse cliente, e a escuta é o principal processo de um operador de telemarketing, porque através dela é que você consegue até entender o que é que o cliente está querendo de fato, porque às vezes o cliente nem quer aquilo que ele está falando. Então a gente consegue ofertar até uma outra coisa que é mais vantajosa tanto para o cliente como para a gente, né? Porque a gente também tem as comissõezinhas da gente quando a gente faz as ofertas, né? Então a gente também tem que se preocupar com esses detalhes, né? Não deixar o cliente esperando. Então, para não deixar esse cliente esperando, é interessante e importante que a gente sempre seja rápido nesse atendimento. Mas não precisa ser rápido falando assim, correndo, não, tá? É atender bem, atender calmamente, pausadamente, mas atender sempre de uma forma o mais ágil possível, evitar longas demoras procurando as informações, exceto realmente aquele tempo que for necessário para isso, tá certo? E sempre dizer para o cliente o que é que está acontecendo. Existe também um outro tipo de atendimento, que é o atendimento ao consumidor, o saque, tá? E aí, é um atendimento mais formalizado, um atendimento que se inicia com o nome da empresa, tá? Cumprimentando o cliente. Então, olá, fulano, muito boa tarde, meu nome é Heitor, faço parte da empresa Pronatec. Estou aqui para ajudar você com relação, ou ajudar o senhor, né? Com relação ao curso de operador de telemarketing. Queria saber quais são suas dúvidas. A pessoa diz, não, eu não estou conseguindo responder a atividade número 7. Certo, vou verificar aqui no sistema. Estou vendo aqui que tem um erro realmente no sistema, então eu vou direcionar, me mande essa tela, eu vou direcionar a tela para o nosso suporte técnico e a gente vai entrar em contato em até 24 horas. Ou vamos verificar se a gente consegue, vamos efetuar alguns testes juntos. Aí eu vou e digo o que é que ele tem que fazer, e aí ele faz. Então, a gente sempre se mantendo solícito, sempre tendo um tom apaziguador, a gente consegue fazer com que o cliente ele se acalme. Porque é muito chato a gente tentar fazer alguma coisa e não conseguir. Então, o cliente, ele quando liga para a empresa, ele em geral está chateado. E a gente tem que entender isso, não é? É um canal que é muito, muito delicado, tá? E ter a delicadeza e a sensibilidade de se colocar no lugar do outro é muito importante. E principalmente a honestidade com relação aos prazos, tá? Não é que eu tenho que dizer, senhor, isso aí não tem jeito não, o serviço é assim mesmo, não presta, paciência para o senhor que comprou. Não, não é esse tipo de honestidade. É dizer, não, nós estamos efetuando melhorias contínuas, a empresa sempre vai passar as orientações para vocês com relação a essa questão, tá? Mas sempre passar as informações com o máximo de fidelidade possível, para evitarmos, e com isso, o danado do ruído que a gente viu em uma das aulas anteriores, tá? E aí a gente tem também scripts com várias situações, né? Um atendimento com objeções, né? Que é quando o cliente ele está muito chateado e merece uma atenção especial, né? Então é um atendimento com características de receptividade, é um atendimento com características de acolhimento, tá? E a gente tem que escutar esse cliente, sempre escutar o cliente. Em todo tipo de atendimento a gente tem que escutar o cliente e a gente tem que ter um olhar intermediador, um olhar mediador para esse tipo de atendimento, tá? De cliente, na verdade. Né? Não entrem em pânico, escutem o cliente. Eu estou repetindo sempre o escute pelo cliente, porque é o nosso mantra da aula de hoje. Né? É roteirizar as informações, a gente ter o planejamento, sabermos o que a gente vai dizer, prestar atenção no que o cliente tem a falar, que é muito importante, porque através desse processo de escutas, a gente vai, de uma forma séria e respeitosa, mediar, costurando todas as possibilidades até que a gente consiga o atendimento para aquele cliente, tá? Evitar brincadeiras, sempre falar em tons sérios, tá? Tentar não rir, mesmo quando for engraçado, a menos que você que seja de bom tom você ser simpático. Então, o cliente, às vezes, ele fala uma coisinha, ele soltou uma gracinha no bom sentido, e aí você ri, você, é isso mesmo. Mas lembre-se, não é uma relação de amizade, é uma relação comercial, tá? Pergunte tudo aquilo que for necessário apenas
para a solução do seu problema, certo? Tenha empatia com o cliente e, ao encerrar o contato, seria interessante que fosse agradecido, não é, com relação ao tempo e pedisse desculpa com relação a qualquer tipo de problemas, tá? É falar aquilo que a gente gostaria de escutar, tá? As dicas que tem para se dar foram essas que já foram dadas, né? Não correr com a apresentação. O operador ele deve falar com os clientes e não para os clientes. Manter eita, manter o script simples e de fácil entendimento. Lembrando, o script é o nosso roteiro, tá? É aquilo que a gente vai falar. Porém, ele não deve nos engessar. Eu coloquei aqui no script que eu tenho que dizer bom dia, boa tarde, boa noite, o meu nome, o nome da empresa, perguntar o nome do cliente, perguntar os dados dele, saber qual é o problema dele. Mas o cliente ele não quer falar o nome dele, ele quer falar logo o problema. Não tem problema não. Olá, fulano. Olá, eu sou Heitor, faço parte da empresa Pronatec. Como posso lhe ajudar? Com quem eu falo? Aí a pessoa pega e diz: ah, meu telefone não está falando, não está funcionando. Ah, o seu telefone não está funcionando? Tudo bem, vamos tentar resolver. Como que é o seu nome? Certo? Que tipo de problema está acontecendo com o seu telefone? Quando você tenta fazer uma ligação, aparece algum tipo de mensagem? Quando você liga o telefone, acende a tela? Então aí a gente vai até entender o que é que de fato está acontecendo, tá? O script ele não tem que ficar engessado, não. Não, senhor. Agora eu escrevi aqui que o senhor tem que dizer seu nome, o senhor tem que me dizer seu nome para poder atender. Eu até coloquei um vídeo bem cômico, né, com relação a essa questão do script, para vocês darem uma olhada. Eu acho que esse vídeo eu coloquei na aula 4. Eu vou dar uma olhada qual foi a aula e eu digo para vocês no grupo qual que é, mas é um daqueles vídeos bem engraçados que eu coloquei para vocês, tá? Tenham sempre um bom motivo, né, para telefonar e faça o uso das tentativas de fechamento de vendas, né? Sempre a gente tem que estar preocupado com relação às metas, com relação aos objetivos da empresa. Nem sempre uma ligação é apenas uma ligação. Ela também pode vir com oportunidades para fechamento de novos relacionamentos com aquele novo cliente, né? O estreitamento de relacionamento com eles, tá? E em muitos casos a gente, como operador de telemarketing, temos metas para podermos cumprir, tá? E aí tem as vendas de benefícios e vantagens de produtos ou de serviços. E aí vem as principais características de um profissional de telemarketing, tanto o receptivo ou o passivo, quanto o ativo, tá? E essas principais características são a busca de informação de um cliente, enquanto o cliente passivo, aquele cliente que está recebendo a ligação. Já naquele cliente que está fazendo a ligação, a gente tem que saber do nosso produto. A gente tem que procurar saber qual é o produto que a gente realmente está oferecendo. Fazer reclamações, né, o objetivo dos clientes, e confirmar um recebimento, confirmar um pedido, efetuar até uma venda, o do atendimento ativo, desculpa. Já no passivo, ele tira muitas dúvidas, tá? Porém, esse tópico eu até gostaria de transferir também para o atendimento ativo. O atendimento ativo ele também tira dúvida através da resolução, da desmistificação de um produto. O atendente ele consegue fazer uma venda. Então, não é apenas dar um feedback de satisfação do cliente após a conclusão da venda. Ele também pode tirar as dúvidas desses produtos. E isso é principal, tá? É muito importante. A gente até viu, acredito que na nossa segunda aula, essa questão, tá? E aí, solicitações de serviços técnicos, renovações de cadastros, entre outros, tá ok? Elogios é mais difícil. Tem, é muito difícil ter elogio. É mais reclamação e sugestão. Mas tem elogio também, tá? Tanto no ativo quanto no receptivo. E é muito bom quando a gente recebe um elogio de um atendente, de um cliente, porque são sempre muito sinceros, sabe? Lá no call center, a união é fundamental para tudo. Porque apesar das empresas serem muito bem preparadas, terem uma intranet, terem vários arquivos com várias possibilidades, o dia a dia ensina muito a gente.
E a troca dessas vivências enriquece bastante. Então, a união da equipe do trabalho do call center é muito importante. Muitas vezes coloca-se no mudo e pergunta, ó, fulano, como é que é isso daqui? O que é que faz aqui? Poxa, no instante a pessoa diz, é assim, assim, assim. Você já passa para o cliente, já acabou o atendimento. É muito mais rápido até do que procurar. E às vezes, quando a gente vai procurar, aquela informação nem está tão clara, né, na empresa. Por mais que as empresas estejam sempre qualificadas, as empresas sempre estejam procurando inovar e procurando disponibilizar o máximo de ferramentas possíveis, a união é muito importante. Não apenas no call center, em todo o nosso relacionamento profissional e no pessoal. A união é muito importante, tá? Conhecer pessoas, saber lidar com pessoas é o pulo do gato, tá? Ter o comprometimento, né? E procurar a melhor forma de se falar, tá? A gente sempre tem que saber se expressar, tanto corporealmente quanto verbalmente. No caso do atendimento de telemarketing, né? Seria a forma verbal e a escrita. Então, ter uma boa escrita e saber falar bem, saber pronunciar todas as palavras. É a gente dizer os R's, os S's, finalizar, arredondar, passar os acentos. Sempre quando a gente fala de uma forma mais clara, facilita com que aquela pessoa entenda o que a gente está dizendo, tá? E com relação à escrita, o segredo é a leitura. Sempre ler informações, ler revistas, ler jornal, ler sites. Não precisa ser um arquivo, não precisa ser, desculpa, um artigo, não precisa ser um livro científico, não. Qualquer coisa que vocês estiverem lendo, desde que seja uma coisa bem escrita, até um gibi, é importante. Aí vocês lendo. Leiam o que vocês gostam de ler. Eu gosto de história de terror. Leia livro de histórias de terror. Eu gosto de fofoca. Leia sites de notícia de fofoca. Agora, cuidado. Cuidado com gírias, cuidado com palavras erradas. Sempre procurar sites confiáveis para a gente conseguir entender. Porque através da leitura é que a gente memoriza. Eu não sei escrever telemarketing. Eu acho que agora vocês, de tanto ver a palavra telemarketing, né? Já sabem até escrever de olho fechado telemarketing. Então é assim, ó. A palavra vai aparecendo na gente, né, na frente da gente, e a gente vai terminando decorando ela, tá? No primeiro contato com o cliente, na verdade, em todos os contatos com clientes, é ser sempre disponíveis, tá? Assumir aquela responsabilidade do que a gente está falando para a pessoa, certo? As dúvidas e as informações, elas sempre têm que ser tiradas dentro de um padrão. Então, muito importante para isso o script, tá? E a questão da roteirização. Protocolo de atendimento, que é aquele código que a gente vai dado. A gente sempre tem que disponibilizar essas numerações. Tanto a gente pode editar, como a gente também pode encaminhar, e a gente também pode pedir um tempo para que aquele cliente ele aguarde determinadas soluções. Então, tudo isso vai depender de acordo com a necessidade, de acordo com o tipo de atendimento que a gente está tendo, tá certo? E aí a gente pode entrar em contato novamente com esse cliente, retornando a ligação com a solução, ou passando aquele problema para uma outra equipe melhor qualificada, porque as empresas elas fazem treinamentos específicos por equipes, para ter equipe especializada em contas, equipe especializada em retenção, equipe especializada em captura de clientes, equipe especializada em contas ou faturamento. Então, eles fazem essas divisões nas equipes, a grande maioria das empresas, tá? Ter sempre as informações de forma mais rápidas possíveis, de forma ética também, né? Manter sigilo nas informações que a gente passa com os clientes, né? Tá gravando a ligação e jogando aí no mundo. Sempre ter os objetivos nas ligações para não fugir, que é aquela questão do roteiro que eu tinha passado para vocês, tá? E observar a questão do tempo da ligação, tá? É muito importante. A gente também tem aqui os exercícios de fixação, como eu combinei com vocês. Eu agora vou passar a comentar também esses exercícios, tá? Nesse exercício, a gente tem 7 perguntas. A primeira perguntando o que é script, a gente viu super de boa aqui na nossa aula, tá?
Qual que é a diferença de um script telemarketing ativo para um passivo, né? O atendente o que fala e o atendente que escuta a ligação. Então, qual que é a diferença desse roteiro, desse texto, digamos assim, do script, né? No atendimento com objeções, aponte os cuidados que um operador precisa ter. Tá? Então, quando aquele cliente está muito chateado, como que a gente tem que ter, que tato a gente tem que ter com esse cliente? Quais são as características motivacionais para um cliente fazer uma ligação de telemarketing? Então, o que é que faz com que o cliente ele ligue para a gente? O que é que faz com que um operador de telemarketing ligue para o cliente, né? Então, aí a gente vai ver aí a quarta e a quinta, que são também perguntas super tranquilas. Quais as características motivacionais ou comportamentais, pelo amor de Deus, é uma palavra muito difícil. Vamos de novo. Quais as características motivacionais ou comportamentais organizacionais para a realização de um atendimento de telemarketing? E aí a gente vai ver as características que a gente precisa. A gente viu isso, acho que uns 4 slides para trás. Escolha um produto ou um serviço do seu agrado e monte um script. É muito importante vocês montarem esse texto, porque esse texto, ele inclusive pode servir para vocês gravarem o vídeo para poder mandar no nosso último trabalho, do trabalho de número 8, né? Da última atividade, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço para todos e até mais.